Olá, minha saudação, alunos do nono ano. Vamos continuar nossa série de aulas de geografia, tratando sobre o tema globalização, né? A gente viu na aula passada o que é a globalização, quais são suas características. Vamos relembrar um pouquinho disso, e hoje a gente, além de relembrar o que é globalização, a gente também vai descobrir quais foram as fases da globalização e como é que características tem a fase atual que nós vivemos da globalização, tá bom? Espero que o que a gente vai mostrar aqui possa ajudar você a compreender a tarefa da semana. Mas qualquer dúvida, você já sabe, né? Entra em contato conosco e a gente vai procurar te ajudar, tá? Então vamos lá. O que é globalização? Globalização é um processo em que há uma maior interligação e interdependência entre os países por meio da expansão do sistema capitalista. Então, vamos deixar claro o seguinte, que a globalização ele é um processo que atinge o mundo todo, os países, criando uma integração, uma interligação, uma interdependência entre eles. Não só entre eles, mas também entre as empresas, as pessoas, tá? E o capitalismo influencia diretamente a questão da globalização. Né? Há quem usa até o termo globalização econômica. Bem, a globalização ainda não é um processo novo, pois teve início com as grandes navegações iniciadas lá no século XV. A descoberta de novas terras criou a possibilidade da expansão do capitalismo. O capitalismo estava nascendo ali, com a questão do lucro, com a questão do comércio. Então, conhecer novas terras, explorar essas novas terras e comercializar com diversos países fez com que o capitalismo se fortalecesse e também começasse esse processo que a gente chama de globalização. As grandes navegações, então, foram importantíssimas nesse período, né? Porque houve, através dessas rotas marítimas, a troca de produtos, a troca de informações, acordos, né? A divisão internacional do trabalho, que a gente vai entender mais à frente o que é, tá? Graças a, inicialmente, esse processo de surgimento do capitalismo através do aumento do comércio, da geração de lucro, que a gente vai chamar de acúmulo primitivo de capital, né? Ou seja, juntar dinheiro, juntar riqueza naquela época, tá bom? A globalização, como eu disse, ela ocorre no mundo todo, influencia a nossa vida diretamente. A gente já nasce aí com 1 milhão de propagandas, até nas nossas roupas, nas vacinas que nós tomamos, nos medicamentos, no que assistimos, na música que escutamos, no aparelho de celular que temos, no lanche que consumimos. Então, essas imagens mostram exatamente isto, né? Que as grandes empresas se expandem pelo mundo inteiro, criando marcas de transnacionais, multinacionais, e a gente consome tudo que é produzido, né? Essas marcas conseguem chegar até os extremos do planeta, tá bom? Agora, houveram fases, tá? Lá no livro de vocês vai destacar 4 fases. A primeira fase é aquela inicial que eu te expliquei agora, das grandes navegações. A segunda é a questão da Revolução Industrial, lá por meados do século XVIII. E o que foi a Revolução Industrial? Foi a mudança no jeito de produzir as coisas. Antes, as coisas eram fabricadas, eram produzidas com o uso de pouquíssima tecnologia, com o uso apenas de instrumentos, da coragem, do trabalho humano, né? Era um trabalho manual. A partir da Revolução Industrial, começou a se introduzir as máquinas nesse processo de fabricação, o que deu início a uma produção maior das coisas, tendo que criar um mercado que consumisse esses produtos ainda maior, né? Porque se produz mais, tem que ter mais gente para vender. Daí a influência na questão da independência de muitos países. Mas isso é um assunto de história, a professora de história vai tratar com vocês.
Agora, sim, eu disse a primeira fase das grandes navegações, a segunda fase da Revolução Industrial, a terceira fase foi a época, pessoal, da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, onde houve uma ordem mundial bipolar, ou seja, uma disputa, tá? Entre duas grandes potências, bi quer dizer duas, entre o polo socialista, representado pela União Soviética, e o polo capitalista, representado pelos Estados Unidos. Havia aí, então, uma disputa ideológica. Por isso que esse período foi conhecido como Guerra Fria, porque não houve um enfrentamento armado entre Estados Unidos e União Soviética, mas houve muita ameaça, muita espionagem, muita tensão, muito medo de que eles fossem se encarar. Mas eles se encararam de outras formas, por exemplo, a corrida espacial. A União Soviética manda o primeiro satélite ao espaço, e aí os Estados Unidos, para não ficar atrás, manda o primeiro homem à Lua. Há uma corrida armamentista, há todo um processo de influência sobre os países. Isso vai terminar na década de 1990, quando a União Soviética vai falir e o capitalismo vai se fortalecer e se espalhar pelo mundo todo. Essa fase de 1990 até hoje é a quarta fase da globalização, que tem a ver com o período que nós estamos vivendo, tá? Ocorreu, então, o fim da ordem mundial bipolar, começou a ordem mundial multipolar. Essa fase é marcada por um alto grau de integração entre os países começam a fazer acordos, a formar associações entre eles, que a gente chama de blocos econômicos, acordos comerciais. Então, graças à economia capitalista, profundas mudanças aconteceram no cenário mundial, resultando na expansão da globalização. Então, pessoal, algumas características dessa fase atual da globalização. Primeiro, o rápido desenvolvimento de tecnologia e também sua igual distribuição. Veja, o que é produzido não é para ser doado. No sistema capitalista é para ser vendido. E a globalização está ali, ligada ao capitalismo. Há um grande investimento para se descobrir novas coisas, para se construir novas tecnologias, se produzir cada vez mais tecnologia. Mas nem todo mundo vai ter acesso sequer à alimentação, quanto mais à tecnologia, né? Mas houve avanço gigantesco e muito rápido das tecnologias, né? Como o próprio aparelho celular, a comunicação móvel, a internet, o rádio, a televisão, tá? Os tipos de carros, tipos de aviões, né? Nós temos, então, um avanço gigantesco na tecnologia e também um avanço rápido. Como eu disse a vocês, também a formação de blocos econômicos, que eram espécies de associações de países que eles faziam acordos comerciais entre si para se fortalecer. Fluxos de mercadoria entre os países causando a interdependência. Um país depende do outro, por quê? Porque um tem o que o outro não tem. Se eu aqui no Brasil tenho aço para vender, vai ter país que não vai ter aço, mas vai ter outra coisa que me interessa. Então a gente fica interdependente, dependemos um do outro. Então tem um fluxo de mercadoria muito grande entre os países, um compra do outro, um vende para o outro, né? Aí a gente tem mais de um navio cargueiro e de um avião cargueiro, né? Que transporta, por exemplo, produtos chineses aqui para o Brasil, produtos estadunidenses lá para a África do Sul, e assim sucessivamente. As empresas multinacionais, né, às vezes têm mais força do que o próprio governo dos países. Por quê? Porque a renda, o lucro delas são maiores do que o PIB de alguns países. PIB é a soma de todas as riquezas produzidas por um país em um determinado tempo. Então, as empresas multinacionais muitas vezes influenciam a política dos países. E os processos de privatização nos países desenvolvidos, né? Privatiza-se tudo. As escolas, a saúde, os bancos já são privatizados, né? Mas começa a se privatizar tudo. Privatizar quer dizer vender algo que é público para iniciativa
privada. Também nessa época, vai ter uma maior interferência no mundo dos organismos internacionais, tipo o Banco Central, Banco Mundial, né? Também a OMC, Organização Mundial do Comércio, também o Fundo Monetário Internacional, FMI. Essas organizações mundiais vão interferir nas políticas dos países, né? E alguns países vão ter que aceitar, porque você ficar isolado é muito ruim. Essa fase é uma fase de extrema interdependência, um depende do outro, tá? Outro aspecto é que a globalização tem essa desigualdade, não é para todo mundo, tá? Apesar de atingir vários países, muita gente fica à margem desse processo, né? Fica, por exemplo, sendo explorado e a riqueza sendo construída através da exploração dessas pessoas. Tá? Então, não é algo que é aberto para todo mundo, como um sonho utópico de que todo mundo vai ter as mesmas condições. Não. A questão, infelizmente, ainda é de muita desigualdade, né? De muita exploração da mão de obra, exploração dos países, privatização das empresas públicas. Cada vez mais se coloca em primeiro lugar o lucro, tá bom, pessoal? Então, vamos destacar, basicamente, para essa fase, duas evoluções: a evolução dos meios de transportes e a evolução dos meios de comunicação, porque isso fez com que o mundo se tornasse mais interligado. Imagine que hoje você pode comprar produtos de vários países, se comunicar com pessoas de vários países. Isso só foi possível porque houve a evolução dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Está entendendo? Houve uma ampliação também do acesso a essas coisas, né? Do acesso à internet, do acesso à telefonia celular, do acesso à televisão, às notícias. Então, você, por exemplo, a sua vida é influenciada pela mídia, né? A mídia dita, por exemplo, vários padrões, dita, por exemplo, o padrão de beleza, o tipo de roupa que você quer usar, o tipo de música que você tem que ouvir. A mídia influencia diretamente. E isso se dá devido ao processo de globalização, que nessa fase atual está muito mais forte. Então, essas são algumas dicas. Leia o material, tente responder as atividades e, se tiver dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Espero ter ajudado a vocês a entenderem melhor este assunto. Um grande abraço e até a próxima aula.